eu pretendo apresentar para vocês um pouco mais sobre o Azure Websites, tá? Que é digamos, uma plataforma PaaS para hosting de aplicações web, né, baseados em ASP.NET ou outras plataformas e assim por diante, onde o objetivo principal é trazer para vocês alguns benefícios e novas funcionalidades e integrações com o Visual Studio que nós tivemos agora com a última versão do Visual Studio 2013 e 2013 com update, update 3, se eu não me engano, né? Foi o último update, update 3, ok? Meu nome é Evi Lázaro, eu trabalho numa empresa chamada BR Soluções Integradas, como CBDO, eu saí da área técnica para a área de negócios, né? Por incrível que pareça, hoje, há um ano e meio, eu sou responsável por desenvolver novos negócios, parcerias e oportunidades dentro da empresa, ok? Mas eu ainda não tirei meu pé da parte técnica, ainda gosto de estudar, ainda faço as minhas certificações para que eu tenha todo esse contexto técnico também na hora de propor soluções para o cliente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que cross e falar entre ambos os departamentos, falar com um diretor ou com um gerente ou até mesmo com um arquiteto, um profissional mais técnico. Também tem o título de Microsoft Azure MVP. Todos conhecem o programa MVP no Brasil? Conhecem? Ok. Meu Twitter, @evilazaro, meu blog, evilazaro.com.br. Para a agenda de hoje, eu preparei falar um pouquinho sobre criação de site, suporte a linguagens, deployment, Source Control Integration, escalabilidade, Web Jobs, Site Slots, Traffic Manager, Backup, Hybrid Connections e Heads Cache. Claro que não vai dar tempo de fazer todas essas demos, mas a gente vai abordar um pouquinho cada um desses assuntos. Quem aqui já conhece Azure Websites, já trabalha com Azure Websites? Ok, poucas pessoas, alguns não contam, estão como palestrantes aqui também. Inclusive, por favor. Brincadeira. Bom, uma forma que eu gosto de definir o Azure Websites, e para mim essa frase ficou muito clara, que é uma maneira rápida de você fazer deploy, de você construir e de você preparar a sua aplicação para a nuvem. Ok? Por que uma forma rápida? Eu vou fazer um comparativo aqui entre Web Roles, Worker Roles e também a criação de um site utilizando o website. Mas você é aquele desenvolvedor, já desenvolve em alguma plataforma, por exemplo, ASP.NET, ASP.NET MVC. Quem trabalha com ASP.NET MVC? Ok? Então você já tem uma aplicação, você quer trazer benefícios de nuvem para a sua aplicação. Benefícios esses como escalabilidade, né? Alta disponibilidade, e você não quer ter trabalhar com hosts tradicionais. Quem aqui está satisfeito com o seu modelo de host? Você também não conta. Eu sei qual que é o seu modelo de host. Você já está em nuvem, né? Você quer sair um pouco dessa inércia, você quer trabalhar com um modelo que traga os benefícios de nuvem. Dentro da plataforma Microsoft, falando de Azure, a gente está apontando para o que a gente chama de Azure Websites. Ele vai te permitir um deployment rápido, um ambiente de hosting, para que você já possa sair desenvolvendo e utilizando essa infraestrutura. Ok? Bom, contextualizando algumas coisas aqui, onde que se posiciona o Azure Websites no modelo de deployment, de nuvem. Ok? Então nós temos aqui a visão do meu data center, onde eu sou responsável, eu sou responsável por manter toda aquela infraestrutura. Então eu tenho lá meu hardware, a virtualização, ok? Eu tenho a minha camada de sistema operacional, rede, eu tenho firewall, dados e aplicações. Dentro do modelo de IaaS, que no Azure é chamado de Virtual Machines, eu começo a abstrair um pouco mais essa camada. O que eu quero dizer com abstrair? Eu já não me preocupo mais com algumas dessas características. Eu não tenho que manter virtualização e hardware, por exemplo. Então toda a camada do data center, camada física do servidor, já está virtualizada para mim. Já está disponibilizada dentro de um hypervisor, que no caso é o Hyper-V, que me permite criar essas máquinas virtuais. Bacana? Mas eu ainda sou responsável pela manutenção e instalação do sistema operacional, aplicação de patches de correções e tudo mais. Eu ainda tenho que trabalhar com as configurações de Virtual Network, ainda configurações de rede, mas de uma forma virtual agora.
dados, regras de firewall e aplicações. E nós temos também o modelo de PaaS, plataforma como serviço, que no caso do Azure é chamado de Cloud Service, onde eu também já subo um pouco dessa camada, né? Eu já não tenho mais que me preocupar, por exemplo, com sistema operacional. E aí ela já é voltada para nós, desenvolvedores. Aqueles caras que querem preocupar apenas com desenvolver o seu código, fazer o deployment da sua aplicação e ela já está pronta para ser utilizada, tá? Já me dando todas as características de nuvem que eu mencionei anteriormente. E aí eu tenho também, dentro dessa plataforma de PaaS, voltado para o Azure, dentro do cenário do Microsoft, eu tenho um cara chamado Websites, que ele abstrai um pouco mais para mim essa questão do plataforma como serviço. E o que ele traz para mim? Dados e aplicações. Ele está um pouco mais desconectado de algumas complexidades que nós temos, que a gente consegue desenvolver dentro de Cloud Service. Porém, agora eu tenho, por exemplo, a possibilidade de conexão com uma rede privada, que antes eu não conseguia. Uma Hybrid Connection, que antes não era possível dentro do website e que eu consigo fazer com a utilização, por exemplo, do Cloud Service. Então, eu mantenho o foco mais na minha aplicação. Eu vou mostrar para vocês, já trazendo, tá, algumas novas features do Visual Studio. Ok? Bom, eu vou acessar o portal do Azure e fazer o modelo tradicional da criação ali de um website. Então, vou mostrar para vocês a estrutura do portal do Azure, a estrutura do Azure Website e como que eu crio um website direto do portal. E aí depois eu vou mostrar um pouco disso, como que eu faço no meu Visual Studio. Eu vou explicar para vocês não somente a criação, mas o que ele está fazendo por trás dessa criação nesse primeiro momento. Bom, aqui dentro do meu portfólio de serviços do Azure, eu tenho aqui um cara chamado Azure Websites. Vou fazer uma criação de um website, que nada mais é que um container onde eu vou fazer o deployment de um ou mais sites dentro dele. Eu vou criar de forma rápida aqui, vou chamar Demo Azure Summit AWS. Ok? Vou fazer o deployment no Data Center do Brasil, aqui no South Brasil. E ele vai iniciar a criação desse container. O que ele está fazendo na verdade? Ele está localizando uma máquina virtual, que ela contenha um IS, um Internet Information Service, que já tem, obviamente, um compartilhamento de um storage, e ela está provisionando aquele site dentro desse IS. Na verdade, é isso que ele está fazendo. Só que nesse primeiro momento, quando ela está fazendo esse provisionamento, ela está utilizando uma infraestrutura que nós chamamos uma infraestrutura free. Está aqui, que é o modelo de hosting que eu selecionei, que ele já vem por default. O que contempla nesse modelo? Ele é uma arquitetura multi-tenant, ou seja, eu vou compartilhar essa arquitetura com N outros sites. Eu posso criar até 10 sites dentro dessa estrutura website, que ela compartilha toda essa infraestrutura de storage dessa máquina virtual e assim por diante. Vantagens, eu não tenho nenhum custo em cima disso. Então eu já consigo desenvolver uma aplicação, fazer um deployment dessa aplicação, essa aplicação já está rodando no modelo de nuvem e eu não tenho gastos para manter essa aplicação rodando no Azure. Desvantagens, se eu tenho uma aplicação mais robusta, que exige um acesso maior, eu não vou ter essa escalabilidade, ok? Cenários, um blog que está iniciando, um site de uma empresa menor, alguma coisa nesse sentido, ok? Bom, o que mais que eu tenho aqui dentro dessas configurações? Mostrei aqui como que eu criei o meu website e agora eu vou mostrar como que eu criaria isso dentro do Visual Studio com os novos recursos, né? Para quem já trabalha com o Visual Studio, já conhece uma tela chamada Server Explorer, correto? Dentro dessa Server Explorer, qual que é o principal objetivo dela desde que ela foi criada? Que eu pudesse, como desenvolvedor, acessar principais recursos de servidor para que eu não precise de alguém me auxiliando ou várias interfaces de janelas para poder fazer a minha administração dos meus recursos, ok? Esse é o ponto. Bom, é claro que agora a gente mudou um pouquinho, né, onde está o nosso data center, correto? Eu tenho meu data center on-premise, eu tenho meu data center em algum lugar, mas eu também uso o Azure como meu data center, como os meus servidores. E eu quero acessar esses recursos também. Então agora eu consigo, por exemplo, conectar com a minha conta do Azure, aqui dentro, eu já estou logado, mas vou mostrar para vocês como que é feito esse login. E a partir desse momento, acessar os meus recursos de dentro do Azure. E ao acessar isso, eu consigo criar novos websites, criar novas roles, criar novos deployments, cloud services, máquinas virtuais e verificar
status desses serviços. Então eu tenho aqui o logon do meu Azure, ele traz para mim todos os serviços que eu tenho e eu vou vir aqui, por exemplo, em Websites. Ele está buscando as informações dos sites que eu já criei. E eu tenho aqui Demo Azure Summit. Eu poderia muito bem também criar um novo website diretamente, onde eu vou dar o nome, e aqui ele pega o quê? Aquela mesma interface que eu tenho no Azure, ele traz para mim com as mesmas configurações. Então vou criar Demo Azure Summit WS2. Qual que é a minha conta? Qual que é a minha região? Se eu quero ou não a criação de um banco de dados, ou MySQL, ou SQL Azure, para a minha estrutura, criei, através das APIs de gerenciamento do Azure, ele vai fazer o provisionamento desse site para mim, ok? Bom, eu tenho aqui a minha estrutura, e o que eu posso ver aqui dentro? Vou esperar ele fazer a criação. Criou. Eu posso acessar os arquivos que estão dentro do meu website, do meu IS, arquivos de log. Esses logs de dentro do Azure, por exemplo, eu habilitei diagnósticos e monitoramentos, então todo arquivo de log que é gerado, eu consigo acessar essas informações para poder fazer algum tipo de troubleshooting. Então, se eu acessar esse cara aqui agora, ele vai acessar essa página, que nada mais é do que a minha página default do Azure Website. O que mais que mudou? Bom, vou criar então a minha aplicação para fazer o deployment desse cara. Vou criar uma aplicação ASP.NET MVC. Aqui está cheio de desenvolvedor ASP.NET MVC. Vou criar um novo projeto. E agora eu tenho... Opa, eu quero mostrar mais algumas coisas aqui. Desculpa. Agora eu tenho mais algumas features aqui que eu posso configurar direto relacionado ao modelo de deployment que eu vou fazer. Por exemplo, eu posso já configurar a minha conta do meu Application Insights. Todos aqui conhecem o Application Insights? O Application Insights é um recurso do Visual Studio Online que me permite já monitorar a minha aplicação com performance, disponibilidade e... Bom, enfim, tem três pilares básicos que eu trabalho junto com o Application Insights. E eu consigo tirar dentro desses gráficos da minha aplicação como que ela tem se comportado para medir picos de acesso dentro dessa aplicação. Então, hoje, eu já consigo, obviamente, habilitar isso no meu código, né? Crio lá o meu Application Insights dentro do Visual Studio Online, pego o código, coloco na minha aplicação que vai fazer o monitoramento. Só que hoje, com o Update 3 do Visual Studio 2013, eu consigo já habilitar isso na criação do meu website. Eu consigo também, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu tenho a minha conta do Visual Studio Online, eu consigo configurar outras seções como onde que eu vou fazer o deployment da minha aplicação. Se eu já quero fazer um deployment utilizando o Azure Website, onde que eu vou fazer esse hosting, ou se eu vou utilizar uma máquina virtual, que também é muito comum. Às vezes eu tenho uma aplicação complexa, que ela precisa utilizar alguns recursos do Windows em específico, que eu vou mover essa aplicação direto da mesma forma que ela está aqui no meu ambiente para o Azure. Então eu já faço o deployment dessa aplicação dentro de uma virtual machine. Eu vou conectar aqui direto no meu website, uma aplicação ASP.NET MVC, não vou criar autenticação, ok. Bom, aqui ele já traz uma outra mudança. Quem já trabalha com Azure Websites, que eu quero fazer o deployment da minha aplicação, eu precisaria vir aqui no meu portal, dentro do meu dashboard, eu tenho aqui Download Publish Profile. Então eu baixo esse arquivo. O que contém nesse arquivo? Esse arquivo contém meu usuário, senha do Azure, certificado, tudo criptografado para que eu possa me conectar no Azure, gravar o meu profile e fazer um web deployment direto no Azure Websites. Agora, com a integração do Visual Studio, eu simplesmente já deixo isso pré-configurado no momento da criação do meu projeto. Então ele já identificou aqui, bom, eu quero conectar aonde? Né? Ele já está criando um novo site para mim. Então eu vou tirar esse cara aqui, porque eu já tenho o meu Azure Websites criado, vou pegar aqui o nome dele. Na verdade aqui é só para eu fazer o deployment direto, então eu não quero isso daqui, ele já poderia criar o Azure Websites para mim. Ele vai estruturar o meu projeto e aí eu vou realizar o deployment dessa aplicação. Contextualizando,
Eu fiz a criação no site, depois eu fiz uma criação direta no Visual Studio, baixei o projeto e vou mandar fazer o deployment. Eu poderia simplesmente ter criado um novo projeto dentro do próprio template do Visual Studio, mandar fazer o deployment direto. E ele já criaria a URL para mim. Então eu também agilizo esse processo. Bom, ele criou essa aplicação, rodei essa aplicação, ele vai rodar localmente aqui para mim e eu vou fazer o publish desse cara. Rodou, vamos publicar. Vou publicar no Azure Web Sites, ele já está lendo o meu profile, vai identificar quais são os serviços, Demo Azure Web Sites, identificou, Next, eu quero uma versão de release, quais os arquivos que ele vai enviar para lá agora, como é um primeiro deployment que eu estou fazendo, ele vai ler todos os arquivos são novos, então ele vai mandar o site inteiro, Publish, ok? Aqui ele já está coletando as informações e logo eu tenho a aplicação rodando. Ok, ela já está disponível aqui para mim, certo? Bom, ok, vamos continuar aqui com o PowerPoint. Quem aqui trabalha com versionamento de código-fonte? Quem aqui utiliza Visual Studio TFS? Quem utiliza GitHub? Quem utiliza Bitbucket? Pô, você utiliza tudo, hein, cara? Legal, não, legal. Acontece, o que eu quero mostrar aqui é, você escolhe, né, qual é o tipo de versionamento que você quer hoje na nuvem ou no teu ambiente on-premise. Então ele já suporta Continuous Integration, onde você habilita uma conexão com o teu repositório de fonte e cada vez que você necessariamente faz a publicação do seu código-fonte, ele já starta um deployment automático dentro do seu ambiente do Azure Web Sites. Então eu posso escolher Visual Studio Online, Codeplex, GitHub, o Git, Bitbucket, Dropbox, ou seja, caiu uma versão nova no meu diretório do Dropbox, sobe direto para o Azure Web Sites. Eu posso desenvolver com que plataformas? Né? Quais são plataformas que são suportadas para desenvolvimento dentro do Azure Web Sites? ASP.NET, obviamente, Microsoft.NET, PHP, Node.js e em breve, com certeza, a gente vai ter disponibilidade de mais plataformas. Quem quiser saber um pouquinho mais do que é suportado, azure.com, vai na feature Azure Web Sites e tem lá os SDKs, tudo que é suportado para desenvolvimento dentro da plataforma do Azure Web Sites. Bom, Scale. Lázaro, você me falou que é uma forma rápida de desenvolver uma aplicação, usar um deployment, ter os benefícios de nuvem. E quais um dos benefícios de nuvem? Escalabilidade. Ok? Eu conseguir que a minha aplicação, se ela tem um pico de acesso, ela consiga crescer imediatamente conforme esse pico de acesso. Como que funciona? Eu posso fazer configurar a escalabilidade de forma manual, onde eu digo para ele, olha, você vai começar com uma instância, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, ou seja, quantas instâncias você já quer deixar a sua aplicação rodando. E aí, como ele faz o compartilhamento, ele tem o load balance, dentro do load balance eu tenho o ES e embaixo eu tenho o meu storage compartilhado com arquivos de configuração, ele consegue escalar isso em quantas máquinas eu consigo colocar. Ou eu posso fazer o auto-scale, que baseado em algumas métricas, como por exemplo, CPU, eu consigo dizer, olha, se você atingir todas as máquinas, 60% de CPU, começa a acrescentar mais máquinas para mim, tá? Para você atender aquela especificação. E eu vou mostrar para vocês algumas demos de como que você configura isso. Dentro aqui do meu portal, onde eu já tenho o deployment da minha aplicação, eu tenho algumas features, como eu tenho um dashboard para ver como que está algumas métricas do meu site, monitoramento da minha aplicação, configuração, e eu tenho uma aba chamada Scale. Aqui dentro de Scale, que eu mostrei para vocês, eu tenho algumas demandas específicas, né? Tenho Free, Shared, Basic e Standard. Okay? Shared, eu vou compartilhar a minha infraestrutura com outras pessoas também e eu tenho um aumento de quantidade de sites que eu posso colocar. Basic e Standard, a partir do Basic e Standard eu começo a pagar por essa infraestrutura. E eu consigo fazer escalabilidades também de máquina. Então, não somente escalabilidade vertical, horizontal e vertical.
Então, a escalabilidade horizontal, eu tenho crescimento no número de máquinas. Escalabilidade vertical, eu estou crescendo a capacidade daquela máquina. Para que eu mude de cada plano, é simplesmente clicar e mandar salvar. Eu vou colocar aqui já direto no Standard, que ele vai habilitar para mim aqui uma capacidade maior de configuração da máquina. Então, eu acabei de fazer uma escalabilidade manual, onde eu marquei o Standard, ele vai fazer salvar essa configuração, e eu começo a brincar com alguns tipos de possibilidades. Por exemplo, eu posso aumentar para uma máquina de 4 cores com 7 GB cada uma dessas instâncias, vou deixar aqui. Eu posso criar schedules, mas nesse caso específico eu vou criar apenas escalabilidade manual. Configurei para 3 instâncias, salvei. A partir desse momento, eu tenho 3 máquinas que respondem pelo meu website. Então, quando eu clico aqui no meu endereço, no meu site, eu tenho 3 máquinas respondendo por esse load balance. Abriu aqui minha aplicação. Eu quero aumentar isso daí. Quero deixar capacidade máxima. Acho que são 10. 10 máquinas. Salvei. Eu tenho 10 máquinas agora respondendo pela minha aplicação. O que acontece? Bom, o que muda? Muda que agora você vai pagar por isso pelo tempo que você está utilizando aquela configuração. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o preço, azure.com/pricing, tá? Que é a parte de preços onde eu tenho lá por feature. Azure Website, máquina com determinada configuração, ali a gente colocou um core, 1.75 GB de RAM, tem o preço dela. Como que eu crio auto scale, escalabilidade automática, tá? Aí eu já tenho algumas brincadeiras, por exemplo, CPU. Então quero marcar por CPU. Marquei a CPU, ele já me habilita algumas configurações. Então você quer iniciar com quantas máquinas? Bom, eu quero iniciar com 3 máquinas. Eu quero chegar no máximo de 8 máquinas. Ok? Quando o meu target CPU for de, por exemplo, 20%. E ele volta a descer depois disso. Salvei. Agora eu já estou com um auto-scale habilitado. Eu tenho 3 máquinas respondendo, ok? Por que 3 máquinas? Alguém conhece a regrinha de 3 de infraestrutura? Ou não? Quem tem uma não tem nenhuma, quem tem uma tem meia, e quem tem 3 tem uma, ok? Eu estou colocando uma alta disponibilidade, eu estou aumentando a disponibilidade da minha aplicação. Não é porque está no Azure, não é porque está numa Amazon, não é porque está em qualquer provedor de nuvem que falhas físicas não acontecem. Isso acontece. Então, para que eu evite a indisponibilidade da minha aplicação, recomendado no mínimo 2 máquinas, ok? Coloquei com 3 máquinas, ela vai chegar no máximo de 8 instâncias quando a minha CPU atingir 21%. E aqui eu tenho o quê? Medindo aqui quantas instâncias eu estou naquele momento, ok? Então agora, nesse momento, eu estou com essa quantidade de instâncias. Eu quero fazer um setup de schedule, eu quero schedular agora, eu quero agendar picos, porque tem alguns picos que eu já conheço de demanda da minha aplicação. A minha aplicação, geralmente às 9 da manhã, ela tem um pico menor, ela consegue ali atender bem com 3 máquinas, mas de 1h da tarde a galera começa a acessar bastante, ou época de Natal, época de Réveillon, Dia das Mães, Dia das Crianças e tudo mais. Então eu quero criar um setting que eu vou criar de forma recorrente, diferente scale settings para cada dia, para dia e noite, e diferentes scale settings para dias da semana e finais de semana, tá? Onde eu vou selecionar alguns alguns time zones e eu vou colocar qual que é esse cara, né? Natal. Ele vai startar dia 1 de outubro, deixa eu pegar aqui. Às 10 da manhã. E vai finalizar às 0h. Qualquer. Ah, tá. 10 AM. Nome Natal. Beleza. Ok. Ele criou para mim.
E eu tenho aqui agora qual que é a configuração que eu quero para esse cara em específico. Ok? Então toda vez que eu configurar esse cara aqui, eu coloquei, agora estamos em Natal, eu tenho um auto-scale específico para esse cara. Ok? Salvei as minhas configurações. Ele já atualizou aqui para mim. Vou voltar aqui para o normal, sem schedule. E vou sair daqui da aplicação. Beleza? Bom, eu consigo fazer diagnóstico e monitoramento. Lembra que eu falei, bom, a gente está no modelo de PaaS eu aumento a abstração, se eu aumento a abstração não tem tantos acessos assim ao meu ambiente. Mas eu consigo, obviamente, diagnosticar e monitorar com HTTP logs, logs de erros, através do portal do dashboard, logstream. Deixa eu passar aqui, antes desse cara, para mostrar a ativação desses caras e também recursos de integração com o Visual Studio. Acessei aqui meu ambiente, eu tenho uma aba de monitoramento. Dentro dessa aba de monitoramento, eu consigo trazer para cá alguns pontos de entrada que eu vou estar monitorando. Nesse caso aqui eu tenho tempo de CPU, solicitações, saída de dados, erros de servidor, entrada de dados. E aí ele vai medindo para mim o que eu tive de cada um. O que eu tive de entrada, o que eu tive de erro. Vou pegar aqui, por exemplo, erros HTTP. Vamos tirar esses caras aqui. Deixar somente erros HTTP. Não tive nada. Nenhum erro até o momento. Vamos pegar o que entrou de pacote de dados. 4 MB. Mas por quê? Porque eu fiz um deployment da minha aplicação logo no início. Então ele teve um pico onde eu fiz esse deployment, depois ele está mantendo uma taxa bem básica. Saída de dados, que é o quê? Basicamente as minhas requests. Eu posso também configurar como que eu vou fazer tracing e log disso daí. Na parte de diagnósticos. Por exemplo, eu tenho log de aplicativo, o que foi armazenado. Por exemplo, eu posso adicionar isso daqui para ser armazenado no meu tables, que é a parte de storage do Windows Azure, e eu coleto essas informações depois. Tá? Eu posso armazenar isso em blobs. Diagnósticos, eu quero deixar no meu sistema de arquivos, no máximo 35 MB. Vou ativar mensagens de erros detalhadas, vou ativar falha de rastreamento de solicitação, depuração remota, e assim por diante. E eu posso criar também pontos de extremidade, ou seja, endpoints, para que eu monitore e capte também informações. Ok? Posso mudar ou configurar a minha aplicação, mas eu vou deixar somente isso daqui e vou mandar salvar. E onde que eu vou coletar essas informações? Eu tenho nativamente aqui dentro do Visual Studio a pasta de log, que eu posso coletar essas informações e ver o que está ocorrendo dentro do Azure. Então já aconteceu em situações em que, quando eu fazia um deployment em um determinado data center do Azure, eu tinha um comportamento. Quando eu fazia um deployment em outro data center, eu tinha um outro comportamento. Né? E aí, como que eu capto isso? Como que eu sei o que está acontecendo internamente? Através dos logs. Então é onde eu vou captar essas informações, tanto de deployment quanto de trace. Vou pegar aqui. Aqui eu provavelmente não vai ter nada. Vamos ver o que tem na parte do deployment. Aqui é do Git, né? Não tenho nada ainda, porque eu apenas fiz a habilitação, tá bom? Então, refresh aqui, ele vai mostrar os meus arquivos. Vamos avançar. Eu consigo criar aplicações baseado em templates que já estão disponíveis dentro do Azure Web Sites. Não necessariamente eu vou criar aplicações apenas com .NET ou apenas aplicações que eu estou desenvolvendo. Muitas empresas trabalham com CMS de mercado, trabalham como WordPress, Umbraco, trabalham com outros tipos de aplicações que são suportadas e disponibilizadas dentro do Azure Web Sites. O que eu vou colocar aqui para vocês? Mostrar um pouco dessas aplicações. O que eu tenho aqui? Eu tenho, dentro da minha galeria, quando eu vou criar uma outra aplicação, um outro website, vou criar aqui, da galeria, eu consigo identificar alguns dos principais templates de mercado. Vou pegar, por exemplo, a parte de blog. Tá? Eu tenho desde Better CMS, do qual eu nunca ouvi falar na minha vida, até, por exemplo, o WordPress. Alguém aqui tem um blog em WordPress? Ok? Então, eu quero criar um blog baseado em WordPress. CMS, comércio eletrônico,
Alguém aqui conhece um cara chamado... Deixa eu achar aqui... OS Commerce? Não? Eu quero criar aqui um blog baseado em WordPress. O meu blog, pessoal, ele está em WordPress. Vou colocar uma URL, blog. Eu vou criar um novo banco de dados e aí ele vai criar um banco de dados baseado em MySQL, obviamente, que é suportado pelo WordPress, onde ele utiliza um parceiro terceirizado que é a ClearDB. Vou criar aqui no Brasil. Ok. Então vou mudar o nome aqui também. BlogDB. E daqui em diante eu posso aplicar todos os meus templates, eu posso aplicar todas as minhas personalizações e customizações do meu blog. Vou pegar ele aqui com template padrão. Bom, eu consigo também fazer deployment da minha aplicação apenas do diferencial. Essa é a grande sacada do Azure Web Sites. Deixa eu terminar de fazer aqui. Em que eu consigo... diferente do que a gente chama de web roles, eu consigo fazer um deployment da minha aplicação apenas do que é diferencial dessa aplicação, tanto via FTP ou via web deploy. Quando eu vou fazer uma modificação na minha aplicação, vou mudar aqui, por exemplo, um arquivo de view, home, index. Então eu tenho aqui, vou mudar um texto, onde está ASP.NET, vou colocar Azure Summit Brasil. Eu vou mudar esse texto aqui para bem-vindos ao Azure Summit Brasil. Salvei. Vou fazer o publish, mesmo processo. Já identificou o meu profile, eu não preciso configurar mais nada, eu apenas quero revisar o que mudou. E aí ele já vai fazer esse diferencial para mim e vai falar, olha, os únicos arquivos que eu vou encaminhar, ou seja, que eu vou enviar para deployment, são esses dois. Porque você mudou aqui e o index. Publish. E logo eu já tenho a minha aplicação rodando com as minhas modificações. Ok? Quando eu quero fazer uma publicação baseada em FTP, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente vir aqui no painel e pegar as minhas credenciais. Então aqui está a minha URL, o nome do host do FTP, onde está o URL que eu vou acessar as minhas aplicações. Eu tenho o meu usuário, ok? E eu tenho a senha, é a mesma senha que eu utilizei para poder logar aqui no coisa. Ô Vitor, a senha do FTP é a mesma que eu uso para logar no portal, no site. É isso, né? É isso mesmo. Então eu vou fazer colocar o meu usuário de FTP, eu tenho a mesma senha que eu utilizo para logar no portal. Coloquei isso no meu arquivo, no meu gerenciador de FTP, eu já consigo mover um arquivo de um lugar para o outro como um FTP padrão. Ok? Então, embora eu esteja trabalhando numa plataforma PaaS, dentro de uma plataforma com pouca abstração, eu ainda tenho um determinado controle, que é o como desenvolvedor eu preciso. Eu preciso de monitorar os logs que tem a minha aplicação, eu preciso garantir que ela é uma aplicação que ela está estável e escalável, e eu preciso trabalhar, ou seja, modificar essa aplicação conforme seja necessário. Vou abrir aqui de novo. Eu tenho, passando por algumas features específicas, rápido deployment, integração com source control, a parte de monitoramento já por default e também acesso rápido a logs, fail requests, diagnósticos e assim por diante. Eu tenho quais cenários que eu utilizo a aplicação com websites. Aplicações modernas, então é perfeito para utilização com aplicações que têm integração com mídias sociais, Facebook, Twitter e tudo mais. Aplicações que necessitam de continuous deployment, ou seja, eu tenho um número de modificações muito grande. Nós temos clientes que fazem 3, 4 deployments por dia na aplicação, tá? Então, ele precisa modificar algum cenário, criar alguma promoção, alguma coisa, por exemplo, num template de WordPress, ele simplesmente vai trabalhando com esse deployment contínuo.
Bom, quando eu vou para Cloud Service, eu tenho uma aplicação que ela tem uma arquitetura muito robusta, uma arquitetura múltiplas camadas e distribuídas. E aí a gente já trabalha um pouquinho com Cloud Service. Eu vou falar para vocês aqui o que é um exemplo apenas de uma web role. A gente tem uma palestra do Fabrício, que está aqui na sala também, que ele vai falar sobre Cloud Service. É isso, né, Fabrício? Somente sobre isso. Bom, eu vou criar aqui, por exemplo, uma aplicação e aí vem algumas diferenças que eu queria mostrar para vocês. Eu posso muito bem criar uma aplicação baseada num Cloud Service. E esse Cloud Service, ele me traz um pouquinho mais de poder em cima dessa construção, dessa aplicação. Eu criei aqui um projeto. Esse projeto é um do tipo Cloud Service. Vou pegar aqui, File, New Project, Cloud Service. E aí eu tenho o conceito de Roles. Vocês conhecem o conceito de Roles dentro do Azure? Role nada mais é do que uma máquina virtual que está rodando dentro do Azure. Uma web role é uma máquina virtual que contém IS e uma worker role é uma máquina virtual que não contém IS, é apenas para processamento em background. Então eu vou pegar uma web role, essa web role eu vou criar uma aplicação ASP.NET MVC também, ok? Vou mudar aqui a autenticação. E o que muda são algumas configurações que eu tenho dentro dessa aplicação, onde o deployment dessa aplicação necessita com que eu crie uma máquina virtual do zero dentro do Azure, provisione essa máquina virtual e aí sim eu faço o deployment dessa aplicação. Eu tenho maior escalabilidade quando a gente está falando de uma aplicação multi-tier e mais robusta, mas eu também tenho mais necessidade de configuração e tudo mais, de controle. Então eu vou mostrar rapidamente aqui que eu consigo já definir em tempo de desenvolvimento quantas instâncias eu quero rodando. Então eu tenho aqui a configuração, quantas instâncias eu quero 3, e quando eu mando executar essa aplicação, ele não necessariamente vai rodar utilizando o IS, e sim ele vai rodar utilizando um emulador do Azure, onde esse emulador ele emula o ambiente virtual do Azure. Então ele está fazendo o deployment dessa aplicação no emulador. Tá. Ok? Mas eu não vou fazer mais detalhes disso daqui porque o Fabrício já vai apresentar para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, aqui estão esses cenários. Ou você pode fazer um deployment direto numa virtual machine, que é o que a gente comentou no começo, ok? Bom, o que eu tinha para apresentar basicamente era isso. A gente tem 5 minutinhos para algumas perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Pois não. Com relação às máquinas, tem lá o Free, Share, Basic e tal, qual que é a diferença delas? Assim, eu dei lendo um pouco, eu só vi que o Share é a mesma infraestrutura do Free, só que você consegue colocar seu domínio. Exatamente, você começa a ter limitações. No Free, você tem limitações básicas de DNS, limitações de configuração de quantidade de sites que você pode colocar, se eu não me engano são 100. Quando você vai para Shared, você aumenta essa capacidade, você pode colocar até 100 sites embaixo dela e você vai compartilhar essa infraestrutura e também você aumenta o seu poder de configuração dentro dela. O que vai variar basicamente é isso. Você tem múltiplos domínios e tudo mais. Share você paga individualmente. Isso, exato. Cada aplicação, né? Exato. E os outros não, você vai pagar por máquina. Exato. E aí, por exemplo, quando você está olhando a partir do Basic e do Standard, aí você já começa a ter mais robustez de escalabilidade. Tem um aspecto também que é o seguinte, quando você está no Shared, você tem um servidor onde as aplicações elas compartilham memória, processamento, elas são isoladas, mas elas compartilham os recursos. Quando você vai para o Standard, aí você tem um servidor virtual seu. Você não customiza ele, mas ele é seu, roda só as suas aplicações. E você pode ainda fazer um farm de servers e distribuir as suas aplicações dentro desse farm também. E no Basic tem essa... No Basic, cara, aí no Basic é basicamente configuração mesmo. Um acerta SSL, o outro não aceita, essas coisas assim. Ele ainda é compartilhado. Ainda é compartilhado. Ok. O que isso pode impactar? Só um minutinho. O que isso pode impactar? Se você está num ambiente compartilhado e você compartilha essa infraestrutura, se uma aplicação provoca a queda do servidor, você vai junto. Ok? Se uma aplicação está consumindo recursos desse servidor, você vai junto. Quando você está no modelo standard que o servidor é seu, você isola esse ambiente. Então você consegue trabalhar e ter a escalabilidade que você necessita. Então por que a gente fala muito que o Azure Web Sites voltado para web hosting?
né? Porque você pode desenhar o seu modelo ali. Por exemplo, eu tenho clientes que são muito pequenos, então eu vou criar um website, colocar 10 embaixo, no modelo free, esse cara fica ali. Mas eu tenho um outro cliente que esse cara é um cara que consome mais, ele tem um e-commerce e tudo mais. Eu vou para o standard e vou cobrar um pouco mais. Então você isola esse cara, você trabalha com N modelos de deployment, por exemplo. Que são os planos de deployment que você tem. Aplicação de NetBind aí, é possível ou não? NetBinding? Tá certo. Ah, sim, não. Eu não consigo. Aí você vai para uma role. Assiste a palestra do Fabrício que ele provavelmente vai abordar isso. Tá? Aqui eu estou falando de aplicações web front-end. Né? Se eu preciso de processamento ali de serviços ou WCF, como você comentou e tudo mais, eu tenho um outro template para isso, que aí a gente vai falar de Cloud Services. Por isso que eu coloco lá dentro dos cenários, quando você volta aqui, ó. Se você tem aplicação que já é múltiplas camadas, e aí você está falando de uma camada de serviços, eu já preciso mudar para um modelo de Cloud Service. Eu até posso ter, sim, um modelo de websites para meu front-end, mas ali as roles eu trabalho com outro modelo. Pessoal, eu preciso encerrar, meu tempo acabou. A gente vai se falando aqui durante o evento. Obrigado pela participação. Até mais.